Nesta noite de terça-feira, 26 de janeiro de 2021, eu venho deixar uma palavra de Deus para o teu coração, mais uma vez. Eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo 1, que diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu, disse-lhe: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheces os sinais dos tempos? Somente até aqui. Mas o que me chama a atenção é que no versículo de número 4 diz assim: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os retirou-se. O que nós entendemos nesta palavra? Os fariseus e os saduceus, eles tinham crenças diferentes, eles confiavam de uma forma diferente. Os fariseus, eles acreditavam em anjos e na ressurreição da carne. Os saduceus não acreditavam. Os fariseus esperavam o desejado, a chegada do Messias. Os saduceus não esperavam. Eles tinham seitas diferentes, eles tinham uma forma de pensar diferente. Mas no momento que era para se unir com seus desejos maliciosos, com seus desejos malignos, eles tentavam se unir. Apesar de eles terem pensamento diferente e terem confiança diferente. Nós estamos vivendo uma época que não é diferente. Nós vivemos num mundo onde, se tiver em certo lugar 10 pessoas, as 10 pessoas elas vão pensar de forma diferente. Elas vão ver o que está acontecendo de forma diferente. Cada ser humano vai ter sua forma de pensar. Mas nós entendemos que aqui na palavra do Senhor, o Senhor está se identificando para aquele povo. Aquele povo estava, aleluia, convivendo com o Mestre. Aquele povo estava ali participando de tudo, aleluia. Jesus estava reunido no mesmo lugar. Mas eles, aleluia, ainda não conheciam o verdadeiro sinal que estava na sua frente. Aleluia, porque Jesus, ele era o sinal que estava na frente daquele povo, e aquele povo com a sua cegueira espiritual não estava conseguindo enxergar que Jesus estava ali, tão perto deles. Aleluia, Jesus. Por isso que ele fala, aleluia, que o céu vermelho ao entardecer anunciava bom tempo, e o céu vermelho pela manhã se aproximava uma tormenta. Eram cegos aos sinais dos tempos. Mas mesmo assim, eles entendiam da forma que eles queriam entender. A Bíblia ela é entendida da forma que o homem quer entender. Mas o que eu quero lhe dizer nesta noite, a melhor forma para nós entendermos o que o Senhor ele quer de nós, o que ele fala conosco através da sua palavra,
é quando nós buscamos discernimento, aleluia, não de seres humanos, mas a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, é Ele que vai falar conosco, é Ele que vai nos fazer nos entender. Aquele povo estava como cego, porque aquele povo não percebia que Jesus, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, estava na sua frente. E o próprio Jesus falou para aqueles homens que eles estavam pedindo, aleluia, um sinal, mas nenhum sinal seria lhe dado, a não ser o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi, aleluia, Jesus como um sinal para a cidade de Nínive, Jesus estava sendo sinal para aquele povo. Aleluia, Jesus. Para aquele povo se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Assim como aquela cidade, aleluia, cidade de Nínive, recebeu Jonas e ouviu a pregação e se arrependeu dos seus maus caminhos. Jesus estava falando para aquele povo, saduceu e fariseu, para aquele povo se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Alabá, surimecai. Aleluia, Deus não está fazendo diferente conosco. Deus está mostrando sinais. Deus está se identificando através de sinais. Por quê, pastora Lindalva? Porque a palavra do Senhor tem se cumprindo, vem se cumprindo dia após dia. Nós vemos os sinais da Bíblia Sagrada se cumprindo, mas mesmo assim, ainda existe pessoa com espírito de fariseu, que não consegue entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo no meio do povo dele. Ele está falando que os sinais dos tempos estão se cumprindo, e ele está retornando para buscar a igreja, ele está retornando para buscar o povo dele. Ele quer que eu e você, aleluia, se arrependemos dos nossos maus caminhos e se voltamos para Ele, porque os sinais Ele já está nos entregando, aleluia, mostrando para nós que nesta terra, aleluia, não vai ter mais alegria. Chegou a hora da igreja voltar para casa, do povo de Deus ser, aleluia, Jesus, tirado desta terra. E Deus está se identificando para mim e para você. Mas mesmo assim ainda existe pessoa que não está confiando no que Deus está falando. Aí Deus chega ali, aleluia, na frente e começa a dizer para o povo, para os discípulos, aleluia, se desviarem. Mas sabe de quê? Do fermento dos fariseus. É para eles ter vigilância e sabedoria. Aleluia. Porque os fariseus queriam confiar naquilo que eles imaginavam confiar. Saduceu confiava num poder político. Ele não confiava no poder de Deus. Eles não confiavam verdadeiramente. O que é que Deus está falando para nós? Nós entendemos, aleluia, que mais na frente, no versículo 16... quando ele começa, aleluia, Jesus, após ele ter se identificado, ele pergunta para os seus discípulos: e vocês, o que dizem quem eu sou? Aleluia. E os seus discípulos, uns começam a dizer, uns é Jeremias, outro é Elias, e assim sucessivamente. Ele pergunta para Pedro: Pedro, que tu dizes quem eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo. Aleluia. Simão responde e diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele fala para Pedro que não foi o homem que revelou para Pedro, mas que foi o Espírito de Deus que se revelou para Pedro. Aleluia, Jesus. Ainda fala mais para Pedro: e também eu te digo que tu és pedra, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está se identificando nesta palavra. O nosso irmão Mateus, ele escreve esta palavra, mostrando para nós que os fariseus não entendiam, não conheciam Jesus. Eles conheciam até os sinais dos tempos, mas não conheciam o próprio mestre que estava na frente deles.
Aleluia. Quantas pessoas Jesus tem se identificado de uma forma, aleluia, extraordinária. E muitos não têm, aleluia, Jesus ainda contemplado. Aleluia, Jesus. Mas Jesus está falando para a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Aleluia. O nome Pedro significa, aleluia, Jesus, aquele que creu. Bendito seja o nome do Senhor, a pedra preciosa. Aleluia, Jesus, significa. Jesus falou que Pedro, na vida de Pedro, iria ser edificado a igreja. E as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. O que é que nós entendemos, irmãos? Pedro identifica Jesus ali, ó. Porque Pedro identifica todos os demais discípulos. Se teve alguém que identificou ali o Mestre Jesus, aqui Mateus ele não escreve, ele escreve que somente Pedro fala que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. E quando ele fala isso, Jesus volta para ele e diz assim, aleluia, que não foi o homem que te revelou, mas quem te revelou foi o próprio Espírito de Deus. O que é que nós entendemos? Aleluia. Nós temos que buscar discernimento daquilo que é do Espírito de Deus para nossas almas, para nossa vida, para nossa casa, para que as portas do inferno não venham prevalecer na nossa vida, na nossa casa, na vida da nossa família, porque o próprio Jesus nos fez uma promessa. Ele disse assim, aleluia, que nós somos a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida e contra a tua vida. Mas ele quer que nós tiramos, aleluia, da nossa vida esse espírito de fariseu, de saduceu, de incredulidade, de pensar, aleluia, em materialismo. Tem pessoas que ele estuda um livro, ele faz faculdade, aleluia, mas ele não consegue discernir as coisas de Deus. Ele não consegue entender aquilo que o Senhor requer para ele. Ele não consegue entender, aleluia, ele vê as coisas da forma que ele pensa. Aleluia, mas eu quero te dizer, é tempo de você começar a descer e buscar, para que o Espírito de Deus venha se revelar para você e te entregar a vitória, para que as portas do inferno não venham a prevalecer na tua vida e você venha a ser um vencedor, porque esta foi a promessa do Senhor. Mas para a promessa do Senhor se cumprir na nossa vida, o Espírito de Deus tem que estar sobre nós, aleluia, sobre a nossa casa, para que as promessas do Senhor venham ser cumpridas em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Não venhamos ser cego espiritual. Venhamos ter nossos olhos abertos, aleluia, para que o Senhor venha trabalhar na nossa vida, na nossa casa. Aleluia, Jesus. Vamos orar nesta noite, para que o Senhor não venha deixar as portas do inferno prevalecer na tua casa, na tua família, para que o Senhor venha ter misericórdia de mim e de você. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, eu lhe apresento esta palavra que foi ministrada, este vídeo, papai amado, aonde ele chegar, não deixe as portas do inferno prevalecer. Papai, quebra todo tipo de maldição, toda obra contrária, Senhor, e vai abrindo os olhos da humanidade, vai abrindo os olhos dessa pessoa que assistir, que ouvir, papai amado, este vídeo. Papai, abre os olhos dela, abre os olhos dele e confirma a vitória, joga por terra todo tipo de impedimento, Senhor, e confirma o milagre, papai amado, e a vitória do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É isso que eu lhe peço e por fé eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. E graças a Deus.